Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao IESB, ao mestrado aqui de Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Meu nome é Márcio Evangelista, professor aqui do mestrado, da cadeira de Política Criminal. Então, nós temos aqui os alunos do mestrado em Direito, os alunos de graduação e também nós temos aí pessoal de fora, externos, né? Que são do Tribunal de Justiça, são da OAB, então vários outros atores aí do sistema de justiça estão aqui nos acompanhando também, né? Então, o tema de hoje é direitos fundamentais, processo penal e perícias, né? Então, nós temos aqui o doutor Fernando Altran, que é engenheiro eletricista e eletrônico, especialista em tecnologia de redes pela ONB, é perito judicial com atuação na Justiça Federal e Justiça Estadual, atuante tanto aqui no Distrito Federal e em outros estados da Federação, atua em processos judiciais de notoriedade aqui no Brasil, como assistente perito, né, na defesa de casos complexos, né, que chegaram até ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. Atua também como Secretaria de Tecnologia na Informação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também no Superior Tribunal de Justiça. E atualmente é CEO da FRX Solutions, né? Agradeço a presença do Dr. Fernando Altran, muito obrigado pelo aceite do convite prontamente, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, né? Antes de passar a palavra aí ao nosso nobre palestrante, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o tema, porque nós temos aqui alguns alunos de graduação que ainda não estudaram processo penal, que ainda não tiveram a análise de provas, né, de perícias, quando estuda na graduação. Sei que nós temos aqui alunos de mestrados, profissionais da OAB, profissionais do Tribunal de Justiça, mas vou fazer aqui uma pequena introdução, né? Primeiro de tudo, né, quando a gente fala de direitos fundamentais, processo penal e perícias, vem logo o nosso problema sobre, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, de 1948. Né? Nós somos seres humanos, nascemos livres, iguais em direitos. Isso aí busca já diretamente a ideia de Thomas Hobbes, em que nós temos ali o direito positivo, nós temos o contrato social de Jean-Jacques Rousseau, mas Hobbes, quando fala do positivismo, ele fala: nós entregamos ao Estado somente parte, né, do direito. Muitos direitos nossos não são entregues ao Estado. O Estado não tem o direito de ir contra os nossos direitos humanos, nossos direitos fundamentais. Por isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos dizem lá: os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Esses direitos não foram entregues ao Estado. O Estado não pode coibir esses direitos. O Estado não pode afrontar esses direitos, né? Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Todo ser humano tem direito de ser e, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Isso é muito importante para a gente, de início, já começarmos a analisar em relação a processo penal, em relação a direitos e garantias do processo penal, que o Estado não pode ferir esses direitos. O Estado, ainda que recebe de todos nós, via contrato social, o direito de controle, o direito de usar o direito penal, o processo penal, o Estado não tem o direito de ir contra esses direitos humanos, direitos fundamentais. Correto? Visto isso, a ONU já trata bastante disso, a Organização das Nações Unidas, né, que os direitos humanos são inerentes a todos os seres humanos, independente da sua origem, raça, cor, etnia, e que esses direitos humanos são inalienáveis. Isso é muito importante. Quando a ONU diz que os direitos são inalienáveis, principalmente o direito à vida, liberdade de opinião, liberdade de expressão, isso nos toca bastante ao processo penal, porque no processo penal eu não posso ser coibido pelo Estado minha liberdade de opinião, minha liberdade de expressão, meu direito à vida não pode ser coibido através de um processo penal, o direito à liberdade, que é o que a gente vê muito em processo penal, a pena de prisão, ela não pode ser coibida senão naqueles limites que nós entregamos ao Estado através do contrato social. Fora disso, está sendo um processo penal ilegal,
e afrontando os direitos fundamentais e direitos humanos. E quando nós falamos de direitos humanos, direitos fundamentais, volto a dizer aqui do positivismo jurídico de Thomas Hobbes, em que os direitos humanos são hoje um produto da nossa época moderna, e que esse produto dos direitos humanos da época moderna é uma finalidade política. E se é uma finalidade política, a política, o Estado, e através da segurança do positivismo jurídico, não há como nós termos uma ofensa a esses direitos, a fim de ordenar ali uma racionalidade do sistema de controle do direito. Thomas Hobbes desenhou o positivismo jurídico através, lógico, de todas as fontes que ele já bebeu antes de fechar ali o positivismo, correto? Feita essa pequena introdução sobre direitos humanos, e que nós não devemos esquecer nunca isso quando nós estamos tratando em processo penal, em política criminal, nós não devemos esquecer isso, porque nós não entregamos esses direitos ao Estado. Esses direitos ainda são nosso, e nós não podemos deixar que o Estado viole esses direitos. E os direitos fundamentais? Nós falamos de um direito, um processo penal que obedeça aos direitos humanos e que obedeça aos direitos fundamentais, né? Em linhas bem simples, na definição de direitos fundamentais, uma vez mais, reforça a ideia de direitos humanos, que os direitos inerentes ao ser humano são a pessoa humana, essenciais a uma vida digna. Então, o Estado, é dever do Estado, e não usar o processo penal para coibir esses direitos, é dever do Estado proteger esses direitos fundamentais. Quando lemos a Constituição Federal, no preâmbulo da Constituição, quando ela fala de um Estado democrático de direito, quando ela fala do poder, que todo poder emana do povo, é justamente isso. O Estado, ele não pode afrontar os direitos inerentes ao ser humano, a dignidade do ser humano, porque o direito é nosso e o povo exerce o direito, o Estado atua em nome do povo. Então, a Constituição traz direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, né? Então, é uma proteção ampla, e há inúmeros princípios na Carta Constitucional, na Constituição Federal, no intuito de proteger o cidadão a uma proteção fundamental. E aí, quando falamos de direitos fundamentais e processo penal, cito aqui o professor Américo B.D. Júnior, que tem um livro fantástico sobre princípios constitucionais. Ele fala que a nossa Constituição Federal dirigente, ela traz várias regras, vários sistemas de proteção a isso. Para quê? Para conter o abuso do Estado. Então, os princípios fundamentais previstos na Constituição e no Código de Processo Penal vêm justamente para limitar o abuso do Estado frente aos direitos humanos e direitos fundamentais. É controle. Volto a dizer, nós não entregamos todos os nossos direitos ao Estado, e por isso que, quando o Estado vem com um processo penal, o ministro César Peluso, quando esteve no STF, disse claramente isso: todo processo é um constrangimento. Só será ilegal quando ferir a Constituição e o Código de Processo Penal e os princípios constitucionais. Então, todo processo penal é um constrangimento. Será ilegal quando ofender os princípios. Então, o processo é uma afronta contra o ser humano, é uma afronta contra os direitos fundamentais. Então, tem que estar dentro da regra, porque a regra, de acordo com Américo B.D., são esses princípios fundamentais da Constituição Federal que limita esse abuso do Estado, né? Então, o Estado não pode punir de qualquer maneira. No processo penal, ele traz, né, o Código de Processo Penal, o direito processual penal, traz esse arcabouço de regras a serem cumpridas fielmente pelo Estado para salvaguardar os nossos direitos que nós não entregamos ao Estado, né? E por isso nós temos que ter um processo penal eficiente, mas que respeite as garantias dos direitos humanos e os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, nós temos que ter aí um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio entre preservar os direitos humanos, preservar os princípios do processo penal e que tenhamos um processo penal eficiente. É a grande discussão, né? Eficiência da aplicação da coerção penal, mas com respeito à dignidade humana, respeito aos nossos direitos fundamentais. E aí, então, entramos num dilema, né? Um dilema existencial do processo penal, efetividade da coerção penal com os direitos fundamentais. E sabemos, né, que o Estado,
que é um Estado que se rege por normas, um Estado que legisla a norma e se sujeita às mesmas normas, que é o básico de um Estado democrático de direito, ele não pode legislar contra os direitos fundamentais, porque os fins, né, já sabemos, não justificam aí, né? A eficácia da coerção penal, a eficácia da ação das polícias, do Ministério Público e todo o aparato de política criminal, ela tem que ser buscada com ética e respeito ao conteúdo mínimo de direitos e garantias fundamentais, correto? Então, passando sobre essas eficiências e garantias, dilemas, nós falamos hoje do processo penal em si. O que nós temos no Código de Processo Penal? Nós temos um código arcaico, antigo, que muitas vezes, ao ler o código, ele não está em compatibilidade com a Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela é dirigente, ela traz ali inúmeros princípios de direito penal e processo penal que vão confrontar o direito penal, confrontar o direito processual penal, e muitas vezes nós vemos que não existe ainda essa análise do operador de uma compatibilidade frente à Constituição. Lê o Código de Processo Penal e acha que aquilo está sendo aplicado. Não, o Código é antigo, né? Tivemos uma reforma processual penal recente, e a reforma ainda foi mal feita e nós vimos várias coisas lá contrárias à Constituição Penal. Então, a Constituição Federal vem regular o jurisprudente através dos seus princípios, o direito processual penal tem que garantir, de acordo com os princípios constitucionais do artigo 5º, os direitos fundamentais do acusado, e a máxima legal é através do devido processo legal. Quando a gente fala do devido processo legal, é justamente isso, que o processo penal siga em marchas respeitando o direito do acusado. E que o juiz, nesse caso, seria o garante desse devido processo legal, né? E por conta disso, nós chegamos aqui a um entrave, né? De tudo isso que eu falei para vocês, é o processo penal comum, de respeito aos direitos humanos e respeito à dignidade do acusado, perfeito? Só que nós temos agora uma grande problemática, né? O processo penal na era digital, né? Porque entre processo comum, acusação comum, defesa comum, a gente via que já havia uma discussão entre respeito aos direitos humanos e respeito à dignidade e direitos fundamentais. Mas hoje nós temos uma ruptura na sociedade e uma ruptura também no processo e nos meios de prova. Aqueles antigos paradigmas que nós tínhamos do processo penal foram se afastando muito, e hoje nós temos uma metamorfose e uma crise científica no estudo do direito, principalmente em relação às provas. Uma crise muito grave hoje. As pessoas foram cooptadas pela era digital, muitas delas se tornaram analfabetos digitais, excluídos digitais. Tivemos semana passada uma banca de mestrado aqui no IESB, que falava sobre o excluído digital e o acesso à justiça, e realmente nós temos que se pensar também em relação não só ao acesso à justiça, mas vamos supor que ele foi levado à justiça porque ele é um acusado, mas ele é um excluído digital, ele é um analfabeto digital. O Estado não está pensando muito nisso, né? Então, a partir dessa crise, como diz lá o professor Thomas Kuhn, né, temos paradigmas, os paradigmas não nos atendem mais, os paradigmas não nos fornecem mais respostas, porque se você lê o Código de Processo Penal, lê as doutrinas de direito penal, aquela doutrina básica que nós temos não responde aos nossos anseios hoje de um processo penal na era digital. Nós temos que evoluir em relação a isso. Então, nós estamos realmente em uma crise de processo penal, que é chamada, né, pelo professor Manuel Monteiro Guedes Valente, de esquizofrenia digital e processo penal. Esta esquizofrenia digital, que vem com a velocidade das mudanças tecnológicas, a imposição digital a todos, tem destruído uma lógica do direito penal, quando se fala em elementos da ação, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, tá? Mexendo com todos esses conceitos de direito penal em relação à questão digital. No processo penal, atinge diretamente o nosso tema de hoje, né? A validade da prova recolhida, né? De uma base, de um arquivo, uma rede de contatos,
correios eletrônicos de uma empresa, acesso, né, busca e apreensão dentro do servidor da empresa para produzir uma prova ou não de crimes fiscais, crimes financeiros, crimes contra a ordem tributária. Tudo isso vem mexendo com a ideia, né, do paradigma antigo sobre processo penal e provas. O nosso arcaico, né, Código de Processo Penal diz lá, né, quando a infração deixa vestígios, tem que ter exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito vai ser feito por um perito. O artigo 158A fala sobre a cadeia de custódia. Isso já é novo, já traz ali uma evolução, mas ainda é um pouco arcaico, né? Considera essa cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio. E se esse vestígio é digital? Porque a ideia é o seguinte, né, você lê o Código de Processo Penal de 1941 lá e fala, a autoridade policial chegando ao local do fato vai colher os vestígios, vai fazer isso e aquilo. Mas tudo é digital. Como é que vai colher de vestígio? Como é que se faz isso, né? Então, chegamos aí à questão da prova, né? O que é a prova no processo penal na era digital, né? A prova hoje no processo penal, né, ela serve, como todos os outros casos, né, os outros direitos que nós conhecemos, para estabelecer a verdade. A prova disso, prova daquilo. Conceito de prova, a gente passa sempre isso, algum elemento que vem para estabelecer a verdade de algum fato. E o nosso vetusto Código de Processo Penal aí, antigo, né, definia lá a prova pericial como qualquer tipo de perícia advinda de bases científicas, né? Então, se cada contato, cada contexto deixa um rastro, uma prova, isso também pode ser analisado por força de uma perícia. A Lei 12.030, né, traz ali o exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, né, assegurando ali autonomia técnica, científica e funcional. Isso é importante, porque a perícia, quando vai ao local, a perícia, quando faz um laudo ali, ele é dissociado do órgão da acusação, dissociado do órgão da defesa e dissociado do juiz. Ele vai ali para buscar, com bases científicas, a prova da verdade. Então, por isso que a Lei 12.030 veio aí trazendo isso, autonomia técnica, científica e funcional. Correto? Mas e na era cibernética, né? Nós sabemos que os crimes mudaram toda a concepção de prova. Nós temos uma nova realidade. Como é que eu provo alguma coisa se tudo é digital? Né? Os peritos aí de diferentes áreas são acionados hoje para fazer essas provas periciais. Então, ele vai assegurar, né, o conteúdo dessa prova, vai estabelecer confiança de que essa prova foi colhida de forma correta, né, e remetendo uma credibilidade nessa coleta. Se não foi feito por um perito, né, expert no assunto, a gente já fica com dúvidas sobre a coleta dessa prova, se houve a custódia da prova ou se não houve. Então, a importância do perito na era digital. Estou terminando a minha fala e daqui a pouco já passo a batuta aqui para o doutor Fernando. Mas o importante é falar aqui, juiz, órgãos de acusação e a defesa na era digital. Primeiro de tudo, com a reforma da Constituição Federal em 88 e a reforma do Código de Processo Penal em 2012, muitos ainda não se atentaram para isso. O juiz deixou de ser ator de produção de provas. O juiz não produz provas, né? Então, no que diz respeito às provas no processo penal, o juiz não é mais agente de produção de prova. De acordo com a Lei 13.964 de 2019, nova reforma ao Código de Processo Penal, o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, não se admite iniciativa do juiz em substituição à atuação probatória das partes. Então, vai ficar claro que nós temos duas partes no processo e o juiz equidistante não produzindo provas. Então, mudou também a concepção de como os órgãos da acusação e como os órgãos da defesa devem atuar no processo penal, principalmente na era digital. O juiz não vai produzir provas. O juiz só pode incidir na questão de produzir de prova quando houver reserva jurisdicional, ou seja, quando necessita a quebra de algum sigilo
imposto pela Constituição, imposto pela alguma lei. Se não existe reserva de lei na produção da prova, ao juiz não é dado produzir essa prova. Né? Cabe à defesa, cabe ao Ministério Público produzir essa prova, cabe à autoridade policial produzir essa prova nos autos, correto? Falando sobre isso, então, quando a gente fala da acusação, então, cabe à acusação trazer a prova nos autos. É ônus da acusação trazer isso. Eu coloco, inclusive, na minha sentença, o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de provar a acusação. Posto isso, ante a ausência de provas, absolvo o réu. É de obrigação do Ministério Público fazer isso. Não é o juiz que tem que ficar procurando prova no processo. Não é o juiz que tem que ficar procurando onde estão isso ou aquilo para provar se a acusado é inocente ou não, se é acusado ou não, cabe ao Ministério Público. E aí vem um ponto que eu já até escrevi artigo sobre isso, que foi publicado há uns 2 anos, sobre a produção de prova pela defesa. A produção de prova pela defesa, hoje, ela ampliado, né, de acordo com o sistema acusatório puro, que o Ministério Público acusa e o juiz não produz prova, o juiz também não vai produzir prova para a defesa. Então, não adianta juntar uma petição nos autos dizendo, excelência, requeiro que seja oficiado para tal lugar para procurar a prova. Não, quem tem que fazer isso é a defesa. E aí o provimento 188 da OAB, de 2018, traz justamente isso, que no atual sistema processual penal, cabe à defesa pessoal e técnica produzir as provas que pretende para justificar sua tese defensiva. Ele vai abrir um incidente, um processo dele, vai abrir um processo, vai autuar um processo dele e vai fazer um incidente de prova defensiva e vai fazer todas as suas diligências para isso. Inclusive, se apegando a um perito, né, como assistente de acusação. Precisa fazer uma perícia, você vai abrir um incidente de tese defensiva, vai fazer o seu caderno, vai fazer os seus quesitos, vai mandar para o perito vai fazer a sua tese e você vai juntar isso no processo como prova. Isso é um incidente de teses defensivas de acordo com o artigo com o provimento 188 da OAB, correto? Então é isso, gente, o que eu tinha a falar sobre a questão inicial aqui para os alunos de graduação em relação à prova. Normalmente o estudo das provas periciais fica restrito ao estudo e à parte dos experts, mas hoje o advogado, o defensor, o promotor, ele deve estar junto com esses peritos para atuarem juntos, tanto para a acusação como para a defesa, né, porque a eles cabe produzir a prova, e não ao juiz. O juiz não vai ter que ficar nomeando perito, fazendo isso, não. Vocês têm que trazer a prova pronto. Só quando for uma prova que o juiz tiver reserva de jurisdição é que vai ter que fazer a prova. Se não tiver reserva de jurisdição, não tem por que fazer a prova nos autos. As partes é que tem que levar as provas, né? Então, é importante alertar que mudou a concepção de prova no processo penal, muda a concepção do sistema acusatório puro, em que as partes têm que produzir, e que a gente tem que entender que, mesmo mudando todos os paradigmas, indo para a era digital, e nós estamos vendo isso, o STJ e o STF caçando decisões, caçando invasões de privacidade por autoridades policiais nos celulares que são apreendidos, nos e-mails das pessoas, sem autorização judicial. Então, a era digital não afasta o direito à privacidade, a era digital não afasta os direitos humanos, o direito à dignidade e o devido processo legal no processo penal, correto? Então, todos esses pormenores aí que eu falei, foi para dar essa introdução quanto à preocupação dos direitos fundamentais, dos direitos humanos no processo penal, em especial na coleta das provas, e aí, por isso que escolhemos esse tema, para trazer aí um expert para vocês, para falarem sobre prova pericial na era da internet, na era digital, né? Então, eu passo a palavra, então, aqui agora ao doutor Fernando Altran, que é especialista aí na coleta de provas digitais, no trato da prova digital, e estamos todos ouvidos aqui, não sei se você quer compartilhar alguma coisa ou não. Não estamos ouvindo. Ainda não. Pronto, agora foi. Agora foi. Desculpa, eu estou em Manaus, aqui a internet é um pouquinho diferente. Bom, em primeiro lugar, queria dar boa noite a todos e agradecer imensamente ao convite
do Dr. Márcio antecipadamente agradecer vocês aí pela paciência de ouvir esse rápido bate-papo aqui a respeito de algo que eu venho fazendo aí há quase 25 anos, que é atuar na seara da perícia judicial. Né? Recentemente, o trabalho, a atividade do perito judicial foi até reconhecido como profissão, que não era até então. Nessa introdução, o Dr. Márcio ele colocou de forma, aliás, como ele é peculiar, de forma bem clara, objetiva e com excelência, né, a importância de se ter um perito que vai além ou que está à disposição das partes, independente do perito do Estado, do perito provido pelo Estado, do perito criminal, que vai, naquele primeiro momento de identificar uma cena de crime, um incidente de crime, fazer as necessárias análises. Mas bem, eu já estou antecipando algumas coisas. Eu vou compartilhar não é nada muito comprido, é só para guiar aqui nesse bate-papo, pessoal. Por favor, Perfeito, fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem. Não tem aqui nenhuma ousadia da minha parte, até porque vocês são acadêmicos, são mestrandos aí de direito. Eu não vim para debater direito quem sou eu, mas trazer um pouquinho da vivência, da perícia, para vocês entenderem ou perceberem, os que não tiveram contato ainda, com a importância de se ter esse braço especializado no momento da produção de prova, né? Que não necessariamente tem que ser lá no meio do processo hoje em dia. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar. Ótimo, estamos vendo. Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, alguns tópicos aqui para a gente bater esse papo. Uma rápida introdução aí, só o Tomás já falou, mas só para justificar, né, a honra do convite que foi me feito. Eu sou graduado em Engenharia Elétrica, Telecomunicações e Eletrônica pela UNB, ainda no século passado. Depois eu fiz Engenharia de Segurança do Trabalho na USP. Tenho algumas pós-graduações, né, na área de tecnologia. Sou especializado em tecnologia de rede de comunicação. E estou finalizando meu mestrado agora em Engenharia Diagnóstica. Eu sempre atuei, eu sempre dividi minha vida profissional em duas frentes. A área de engenharia do dia a dia, que a gente chama hoje de engenharia diagnóstica, que trata, né, de levantar as evidências, analisar, inspecionar, diagnosticar e tecer recomendações a respeito de patologias da construção civil. Hoje eu tenho uma equipe de quase 30 pessoas, com profissionais de engenharia de todas as habilitações, no foco de identificar, tratar problemas em edificações. Né? De tanto ver pepino em processo judicial, eu falei, opa, vamos tentar atuar de forma preventiva, né? Tentar trabalhar aqui num braço, no momento, como um braço dos condomínios para poder, às vezes, até mesmo evitar a questão judicial, com o foco principal de preservar a saúde da edificação. E na minha outra vertente profissional, sempre atuei aí na área de tecnologia da informação e das comunicações. Tive atuação em ambiente público, em ambiente privado, mas sempre mantive o que era, né, no início da minha vida profissional, uma carreira paralela, né, atuando na perícia. Eu lembro a primeira perícia que eu fiz na minha vida. Na verdade, nessa época eu trabalhava no TJDF e o atual desembargador Alfeu Gonzaga Machado, ele era juiz da segunda vara civil, se não me engano, e ele estava examinando o processo do BINA. Talvez os mais novos nem saibam o que é isso, né? BINA foi a primeira tecnologia desenvolvida
de identificador de chamadas, que foi desenvolvida aqui no Brasil e foi replicada no mundo inteiro. Isso é um processo milionário. E o processo correndo aqui, a perícia caiu na vara do, então, juiz de primeira instância, o doutor Alfeu, e o perito designado, o perito do juiz designado, era um professor meu do OMB. O doutor Alfeu, na época, não tinha menor, ficou totalmente sem saber para onde caminhar em função da perícia e catou um de nós lá na área de TI para auxiliá-lo. Eu levantei a mão, fui, né, sempre curioso, e vi que se tratava, não era de uma perícia, era de um artigo. O meu professor, né, sem ter o cacuete da perícia, que eu também não tinha ainda, ele não tinha feito um laudo pericial, ele tinha feito um artigo científico muito bacana, mas que não se prestava a ajudar o magistrado na hora de poder tomar a sua decisão. Eu traduzi aquilo e dali para frente eu comecei a fazer perícias e jamais deixei. A gente tem uma atuação muito forte hoje. Nós temos o Sindicato Nacional dos Peritos da Justiça, que é o Simpejus Nacional. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, nós temos hoje um grupo no Telegram, né, o fadado Telegram, com todos os seus prós e contras aí, inclusive do ponto de vista de questões, né, de crimes cibernéticos digitais, mas temos um grupo aí de quase 2.000 pessoas discutindo, debatendo, falando sobre perícias. Quem tiver um pouquinho a mais de interesse, quiser me procurar, pode entrar no grupo, obviamente não tem custo nenhum. Se eventualmente for um profissional da área, né, temos muitos advogados, inclusive, no grupo, até porque os advogados hoje sapiamente estão indo buscar esse apoio especializado do expert, né, do perito, para poder auxiliá-los, para que lhes deem subsídios desde a inicial, né, até, às vezes, até antes de entrar com o processo, para poder, às vezes, chegar em um resultado positivo. Bom, de visão geral aqui, nós vamos começar falando aqui, fazendo uma separação entre ciências forenses e forense digital, falar um pouquinho do arcabouço legal, bem pouquinho mesmo, porque legislação é a praia de vocês, mas para nós é muito importante, né? Eu estou nessa seara aí das perícias há quase 25 anos, então acaba que a gente precisa aprender, eu brinco, a gente tem que aprender a traduzir o tecniquez para o juridiquez. E o bom perito, ele faz isso. Ele vai ser os olhos, ele vai ser as mãos, ele vai ser o tradutor de algo que é extremamente especializado técnico, e obviamente que o juiz não tem a obrigação de conhecer tudo, que o papel dele ali é receber informações e, baseadas nas informações que ele recebe, ele tomar as decisões de acordo com a sua consciência. Então, o bom perito, ele traduz com clareza, ele não vai ficar se delongando em termos extremamente técnicos, com firulas aí linguísticas. Não, ele vai ser objetivo, ele vai ser extremamente preciso, sem fazer julgamento, e o principal, ele vai focar tanto no conteúdo quanto na forma. Não adianta o perito ter um baita de um conteúdo se ele chegar e não saber apresentar um gráfico, apresentar uma forma diferenciada de como enxergar, ou seja, facilitar as formas pelas quais as partes, ou até mesmo o juízo, vai interpretar aquela informação. Então, nós vamos falar aí das forenses versus forense digital, o arcabouço legal e normativo, falar um pouquinho da questão do pacote anticrime, mas principalmente no que diz respeito à cadeia de custódia, que foi algo que veio, né, no arcabouço aí da 13964, que já era uma prática balizada pelas normas de segurança da informação da ISO, já
muitos advogados já se valiam desses procedimentos até para invalidar eventuais apreensões de evidências digitais. Eu tive essa experiência, inclusive, em processo da Lava Jato. Eu posso comentar, obviamente, em linhas gerais, mas não o detalhe, mas eu comento um pouquinho mais na frente. Fazer uma distinção aqui na questão da perícia eletrônica, perícias computacionais, e principalmente distinguir aí para vocês o papel do perito criminal, né? Você tem hoje uma carreira de Estado, né? Perito criminal, o perito judicial, o assistente técnico, que é um perito judicial também. E falar um pouquinho de forma, obviamente, né? Porque cada caso, às vezes, demanda algum tipo de atenção especial, algum tipo de procedimento especial, mas, de forma geral, como é que flui a questão da identificação, da coleta, né? Busca e apreensão é o que normalmente dá mais problema, é o que normalmente gera mais brecha. E aí, se vocês estão estudando para atuar como advogados, vale muito a pena conhecer as brechas. Se vocês estão atuando para serem eventuais acusadores, promotores, procuradores, também é importante saber para não permitir que elas venham a acontecer. E depois, eu coloquei aqui um item perguntas, pessoal, mas, por gentileza, fiquem totalmente à vontade para interromper, falarem aí, perguntarem, a gente vai batendo um papo ao longo da exposição, tá bom? Estão me ouvindo? Eu tô vendo a apresentação aqui, eu estou olhando para a apresentação, não estou vendo a tela. Tá aí? Não, tá tranquilo, estamos ouvindo sim. Vai. Valeu. Toca o barco aí, que daqui a pouco eu Vamos estou lá. notando aqui, já tenho 20 perguntas só com essa introdução. Vamos embora. Bem, primeiro tópico aqui, ciências forenses versus a forense digital, né? Tradicionalmente, ciências forenses, por si só, já abre um leque enorme, voltado, novamente fazendo referência ao que o doutor Márcio colocou, ao momento de identificação, de registro, análise, tratamento de uma cena de um incidente onde aconteceu um crime, de maneira a se produzir provas, sejam para acusar, sejam para inocentar, né? Teoricamente, o papel da ciência forense é produzir essas provas de forma isenta. Sabe que nem sempre isso é verdade, mas deveria ser. E se a gente vai para os braços tradicionais das ciências forenses, nós temos a criminologia, né, abarcando tudo, balística, odontologia, medicina legal, genética, né, biologia, psicologia e psiquiatria. Eu entendo que tem alguns assim como eu adoro esses seriados aí da criação da área do FBI de profiling, né, de estabelecimento de perfis dos criminosos, que entra nessa área da ciência forense. Toxicologia, antropologia, entomologia, enfim. Mas, ok. E as perícias digitais estão aonde? Bom, vocês vão ouvir esses termos, né? Forense digital, forense computacional, perícias eletrônicas, perícias digitais, perícias de informática, informática forense. Num primeiro momento, tudo significava a mesma coisa, que era o tratamento, né? Levantar evidências para corroborar, comprovar ou inocentar crimes virtuais, crimes cometidos no ambiente cibernético. Mas hoje a gente começa, já de um bom tempo, obviamente, mas começam a ter muitas produções acadêmicas e o dia a dia da profissão separando as perícias eletrônicas das perícias computacionais. Quando eu falo de perícia eletrônica, eu estou falando de algo mais físico. Uma escuta ambiental, uma interceptação que pode ser física, pode ser lógica, uma gravação de um áudio, de um vídeo com dispositivo eletrônico não permitido.
o uso de um dispositivo eletrônico para misturar o sinal e não permitir a gravação de um áudio, de um vídeo de uma área segura. Enfim, começa a haver um empacotamento, né, uma compartimentalização do que tem essa natureza eletrônica, né, tudo dentro dessa esfera digital, do que é computacional. E aí, computacional, pessoal, a gente tem um mundo de vertente. Os softwares, pirataria, fraude, aí você tem as graduações desde o malware, do phishing, do spoofing. Então, o propósito aqui não é esse, não vou entrar em um por um, mas além das questões dentro do computador, dentro da internet, dentro das telecomunicações, nós temos também, hoje, por exemplo, fraudes envolvendo sistemas bancários, fraudes envolvendo criptomoedas, fraudes envolvendo bancos de dados, alteração de informações. Aí entra agora a figura da LGPD para preservar, trazendo uma outra camada de segurança. Temos aí o Open Banking, compartilhando as informações. Então, o ser humano ele vai para frente, vai para trás, libera informação, restringe informação, e, eventualmente, quando acontece um crime, como evidenciar, como comprovar, como tratar as eventuais provas que são colhidas neste incidente de crime, né? Bom, falando um pouquinho do arcabouço legal e do pacote anticrime, tem diversas leis que, obviamente, são pertinentes à atuação do perito judicial. Do perito criminal, obviamente, do perito judicial, e no ambiente das perícias digitais, tem algumas que são muito importantes no escopo de vocês que estão, né, prestando um pouquinho mais de atenção e estudando esse tema. Né? Temos aí o Marco Civil da Internet, né, de 2014, né, que traz as questões de como deve ser provido os serviços de telecomunicações, direitos, deveres de quem fornece, de quem compra. Eu participei de uma perícia uma vez numa vara uma vara da Fazenda, uma causa de uma operadora de telefonia móvel, não vou dizer qual foi, mas que alegava, para se enquadrar numa lei que lhe dava um benefício fiscal dados para indústrias de transformação, eles entraram com a tese de que eles tinham direito a esse benefício tributário, fiscal, porque eles também se equiparavam à indústria. Né? Nesse caso aí, eu fui o perito do juízo. Já de muitos anos eu tenho optado em ser somente o perito da parte, que é o assistente técnico judicial. Mas eu fiz centenas de perícias, como perito indicado do juiz, tanto em âmbito distrital como em âmbito federal, muitas vezes. E nessa em particular, de fato, ao estudar toda a cadeia, e aí eu não tenho como fugir, porque é uma da minha formação básica, telecomunicações, de fato, há uma transformação na energia, há uma transformação na matéria, há uma transformação na informação, que passa por diversas camadas de transformação para poder chegar num ponto de ser transmitida e depois isso tudo ser revertido para você ter uma comunicação eficaz, efetiva, de qualidade. Eu entendi na época, e isso, né, depois foi até comprovado, esse serviço realmente podia ser equiparado a uma indústria de transformação. Né? Porque a indústria, normalmente, ela transforma matéria por meio de... Né, transforma energia mecânica, energia elétrica, transforma um determinado material sólido, enfim. Né? Então, a gente demonstrou, levamos essa tese pericial aí para o
para o juízo e, dali em diante, seguir o processo. Um outro ponto do Marco Civil da Internet, que é importantíssimo, é a questão da neutralidade. O Marco Civil traz a questão da neutralidade que, para quem está num ambiente que precisa, sofrendo uma ameaça, né, ou até mesmo sofrendo uma cobrança indevida da concessionária de serviço pública de telecomunicações. Você tem um acesso neutro à internet ou você está pagando para ter algo diferenciado? É uma venda casada? Não é uma venda casada? Tudo isso aí entra, né, no âmbito do Marco Civil da Internet. Temos a LGPD, né, que trata hoje de como devem ser tratados as informações mais valiosas que nós temos, que são as informações pessoa física, né, do seu dia a dia, da pessoa jurídica também, mas tudo isso hoje está sendo implementado. No Brasil, a gente tem essa figura das leis que demoram para pegar, né? Tem um delay aí até que a norma ou a lei passe a vigorar. Vigorar, ela conforme a promulgação, né? Mas que ela passe a ser adotada e imposta a sua execução e a sua conformidade a quem demanda, a quem faz uso e a quem pode gerar algum tipo de anomalia aí no uso da lei, nem sempre isso se dá de forma tão rápida. Temos aí em 2019 o pacote anticrime, vou falar especificamente daqui a pouquinho sobre a cadeia de custódia. Temos lá de 96 a lei que fala da interceptação telefônica, que é bem interessante, até para ver o histórico. Isso aí foi na época, inclusive, da privatização das operadoras, né, o antigo sistema Telebrás, do ponto de vista histórico, para compreender todas as decisões e todos os marcos regulatórios que vêm desde essa época, essa lei é interessante de dar uma lida. E nós temos aí, eu nem sei, porque eu confesso que esse ano eu estou numa correria danada, mas nós temos aí, desde 2020, um projeto de lei que está debatendo a validade das provas digitais. E aí a gente começa a ficar meio, né? A gente tem uma lei de crime cibernético, a gente tem a lei lá da menina, eu esqueci agora, me perdoem, que acessaram o celular dela e roubaram as imagens, Caroline Dickmann. Então, nós temos uma série de dispositivos que vão sendo construídos para atender, às vezes, demandas de momento, que são plausíveis, são pertinentes, mas o fundamental, que é ter um instituto que valide a prova digital, ainda está em construção. Então, a gente precisa compreender melhor, né, como vocês, como operadores do direito, eu, como operadores do para-direito, né, como operador do para-direito, aí, dando esse apoio ao dia a dia da prática do direito, mas a gente precisa tratar esse tema de forma... O nosso legislativo precisa enfrentar esse tema de forma mais decisiva. Bom, em termos de normas técnicas, isso é outro ponto, né? Assim como vocês, né? Perdão, assim como vocês se balizam nas leis, né? No arcabouço jurídico, nós, da área técnica, vamos recorrer a todo o arcabouço de normas, sejam internacionais, sejam brasileiras. A ABNT, ela tem parcerias e a qualidade das normas da ABNT são consideradas de primeiro nível no mundo, mas, curiosamente, assim como leis que não pegam, nós temos normas que não pegam. Leis que demoram para ser devidamente implementadas, normas que levam um tempo para ser devidamente implementada. Só um parênteses aqui, mas não fugindo da questão da área de perícias, existe uma ação
Bracopel, que faz o acompanhamento dos acidentes com instalações elétricas no Brasil. E ao longo dos últimos anos, a despeito de termos normas técnicas que trazem muita segurança, qualidade para as instalações elétricas residenciais, comerciais, etc., baixa, média tensão, nós vemos um aumento do número de acidentes e de mortes nos últimos anos. E isso é por conta de profissionais que não são qualificados, não são habilitados, isso é por conta da falta de política pública de certificação de produtos, de procedimentos, de obras, de tecnologias, né? E falta até mesmo de políticas públicas de quantificar, de registrar, de acompanhar a evolução dessas estatísticas. Então, quando o Estado não se posiciona, a iniciativa privada, até para poder se posicionar e oferecer determinado serviço. Vira e mexe, eu, infelizmente, já peguei perícias de incêndio causados por instalações elétricas, óbitos causados em função de eletrocução, e né, a gente vê claramente que é algo que tem que ser evitado. Mas, bom, com foco aqui na nossa perícias digitais, a família ISO 27000, ela trata de todos os modelos, sistemas de gestão, procedimentos de coleta, análise, apresentação das informações, especificamente as informações digitais. Quem quiser entender da onde veio, né, a questão da cadeia de custódia, quem quiser entender da onde vêm os procedimentos que o FBI, que a Scotland Yard adota no tratamento de evidências digitais, pode buscar, está tudo aqui na família ISO, tá bom, pessoal? É uma leitura até bem interessante, tá? Principalmente a 27001, que traz uma série de procedimentos relativos ao tratamento ao tratamento da evidência digital. Mas, bom, falando agora um pouquinho de conceitos e definições, né? Pessoal, uma evidência pericial, primeiro ponto, para nós, profissionais de perícias, seja da engenharia diagnóstica, né, que lida com um ambiente multidisciplinar, seja da área de perícias digitais, para nós existe uma diferença, uma progressividade no tipo de análise. Então, uma vistoria é diferente de uma inspeção, que é diferente de uma auditoria, que é diferente de uma perícia. A perícia normalmente passa por todos esses estágios anteriores, mas com um ponto extremamente importante. É por isso que se fala de laudo pericial em âmbito judicial, porque a perícia ela sempre tem que ter o tal do nexo causal, né? Que, no final das contas, é apontar o dedo e dizer de quem é a culpa. Quem deu causa àquela questão que está sendo verificada, quem deu causa àquele crime, quem deu causa àquele erro, quem deu causa àquela falha, e aí por diante. E para que você caracterize, identifique e comprove o nexo causal, você precisa fazer, ao longo do trabalho pericial, o levantamento de evidências, seja num incidente, né, pontual, né, no caso no caso digital, por exemplo, uma disputa ambiental, ou no caso de um cenário continuado de crime, por exemplo, com a coleta de telas falsas de banco, onde o pessoal está coletando as informações, ou um cara no posto com a maquininha, né, roubando as informações dos cartões dos clientes. Qualquer um desses cenários é importante isolar, identificar, e a partir do momento que se identifica a evidência para que ela seja tratada e analisada, nós precisamos falar, e nós não podemos, o brasileiro tem a mania de achar que determinadas coisas não têm importância, pois a cadeia de custódia é importantíssima. Eu não gosto de fazer isso muito, mas eu trouxe aqui um trechinho da lei. Sei que vocês estão cansados de ver isso, mas só para vocês verem. E a origem disso está naquelas normas, né, na família de gestão de sistemas da informação da família ISO 27000. O artigo 158 fala:
Considera-se cadeia de custódia conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou vítimas de crime. Olha aí, vestígio e evidência são sinônimos. Eu tenho um vestígio de que aquilo pode me permitir compreender melhor o crime. Se eu tenho uma evidência que pode subsidiar a análise para isentar, para inocentar ou para culpar uma determinada pessoa, eu preciso tratá-la. E a cadeia de custódia, ela fala dos procedimentos do reconhecimento, do isolamento, né? Ela traz até alguns que a norma não tem, ela traz até alguns que a norma não tem, mas de forma geral, pessoal, a partir do momento que eu identifico que um determinado elemento pode ser um pedaço de software, pode ser uma mídia, pode ser um dispositivo eletrônico, pode ser uma senha, pode ser pode ser um HD, pode ser um pendrive, pode ser um celular. Na época da Lava Jato, o que se aprendeu, né, o que houve de busca e apreensão de equipamentos portáteis, notebooks, tablets, etc., e de equipamentos móveis, celulares, não estava, nunca antes na história do Brasil, tinha tido um volume desse. E muito despreparo, não somente das partes que estavam sendo, que tinham que se, de repente, tiveram que se entrar compreender como provar que uma determinada situação não podia lhes causar algum tipo de comprometimento. Exemplo, vão lá e fazem a busca e apreensão do meu celular. Eu sou obrigado a dar a senha? Então, né, e outras questões aí que a gente, né, vem debatendo e vem confrontando aí nesses últimos anos. Agora, muito despreparo também dos peritos, e aqui, pessoal, pelo amor de Deus, nenhuma falta de respeito, muito pelo contrário, tá? Isso foi um crescendo, profissionais aprendendo, o volume de serviço também com os peritos criminais federais, distritais, aumentou absurdamente, e todos tiveram que se adaptar. Diante disso, teve muita falha na identificação, na coleta, principalmente, e na preservação dessas evidências digitais. No que diz respeito a HD, pendrive, notebook e equipamento celular, então, o que teve de processo que foi derrubado, né, que se dispensou aquela prova por conta, né, e nem tinha ainda a cadeia de custódia positivada em lei, tá? Porque o pessoal não tinha o menor cuidado, tá? Então, assim, é algo que precisa ser estudado, quando, eventualmente, né, ao estarem advogando para uma parte, né, ou na magistratura, ou no Ministério Público, tem que ser cobrado a quem de direito os procedimentos adequados, até para não se jogar todo um trabalho fora que pode, sim, condenar um culpado, pode, às vezes, se jogar um trabalho fora que também inocentaria alguém que não cometeu o crime. Então, isso é muito sério, tem que ser respeitado, tem que ser observado, e não eu vivo isso todos os dias, na seara técnica, as pessoas não dão valor, as pessoas não observam os procedimentos técnicos, porque acham que isso é secundário. Bom, acho que eu já falei aqui das perícias eletrônicas e computacionais. Hoje, quando a gente fala de perícia eletrônica, nós estamos falando de escutas, estamos falando de dispositivos eletrônicos. Ela está muito mais voltada para questões de dispositivos físicos, né? Onde se usa o dispositivo físico, mas que não deixa de ser digital, porque tudo que é eletrônico é em grande parte digital, apesar de ter eletrônica analógica também, mas em grande parte hoje a eletrônica é digital.
E as perícias computacionais, hoje, com as nuvens, né, com os computadores ligados 24 horas por dia, esse computador, que isso aqui, os nossos celulares são computadores, né? Eu sempre lembro que o computador que levou o homem para a Lua, que estava na Apollo 11, tem a capacidade de que os piores relógios digitais, né, logo quando começaram a sair, tinham, né, em termos de memória e de processamento. Então, nós temos uma arma em mãos, mas uma arma, como qualquer arma, pode ser utilizada contra a gente. Então, assim, é muito importante ter procedimentos, né, de troca de senha periodicamente, de senhas, de 2 métodos de senha diferentes para poder acessar o seu conteúdo. E quando a gente está tratando, né, de como lidar com essas evidências digitais, né, de forma geral, nós temos o seguinte cenário. Pessoal, isso aqui é bem macro mesmo, tá? E, de novo, cada caso vai... E eu vou dar alguns exemplos, só para vocês entenderem. Mas, de forma geral, nós temos o momento da coleta. Então, foi definida uma área de crime, se definiu lá a busca e apreensão. A polícia monta a operação, se desloca com os agentes, pode ou não levar peritos criminais em conjunto para fazer o isolamento da cena de crime, né? Ainda que seja uma busca e apreensão, identifica as evidências. Por exemplo, um notebook ali em cima da mesa de um escritório onde foi autorizada a busca e apreensão de informações de forma geral. Como é que faz? Como é que eu trato? Como é que eu preservo, né, aquela evidência para coletar? Primeira coisa, isolar. Isolar, registrar. Uma evidência digital, pessoal, por exemplo, um HD dentro de um computador, no momento da apreensão, ele é 1. Se eu desligar e ligar, né, fizer um power-up, um reset, eu já mudo a evidência digital. Ah, não, perfeito. Eu vou pegar esse computador, vou colocar numa sacola, vou lacrar, vou até ter o cuidado de anotar, né, número de série, aonde estava, fotografei e levo isso para o laboratório. Quem me garante que na hora do laboratório é a mesma evidência digital que está sendo tratada? Infelizmente, não dá para garantir. Hoje, é prática, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, coletar a evidência digital no local. De que maneira? Ah, isso aqui é um computador? Vamos abrir o computador, isola o HD, fotografa, registra, isola, garante a integridade dele e gera o que a gente chama, não é cópia, é de clone daquela evidência digital. Altran, uma pergunta aqui. Seria o espelhamento? O espelhamento, só uso o termo espelhamento, mas principalmente é uma clonagem, é um espelhamento bit a bit, que às vezes você faz o espelhamento, mas o espelhamento não tem determinados setores, você espelha a informação, mas não espelha o bit físico dentro do volume digital. Quando a gente fala de clonagem, e aqui, pessoal, sem querer entrar no tecniquez, quando eu faço qualquer informação digital que está no computador, eu posso gerar uma identificação de um arquivo, de um conjunto de arquivos, de um HD, que chama-se hash, H-A-S-H. Tem tecnologias de hash de diferentes formas. Mas qual é o propósito do hash? Baseado em algoritmos, né, com criptografia, ele vai pegar aquele volume de dados e vai gerar um arquivo identificador, uma sequência de caracteres, né, geralmente uma numeração hexadecimal, que vai identificar unicamente aquele arquivo, aquele conjunto de arquivos ou aquele volume digital.
Se eu gerar, no momento da apreensão, um hash, no momento da análise eu tenho que gerar o mesmo hash, e se eventualmente for questionada aquela evidência em algum momento durante o processo que ainda pode vir a ser instaurado, eu tenho que garantir, por meio de uma cadeia de custódia segura, que aquele hash vai ser o mesmo ao longo de toda essa linha do tempo. Ah, mas assim, passou por um detector de metal e desmagnetizou o disco, apesar de que hoje a gente já não tem mais tantos discos rígidos, a gente tem mais os dispositivos sólidos, né? Os SSDs. Ah, mas eu liguei ele aqui, na hora de alimentar, pode acontecer 1 milhão de coisas. É por isso que é importante, para quem vai coletar, na hora da coleta, fazer a clonagem, que é uma cópia, um espelhamento, só que físico, bit a bit. Então, você passa a ter 2 HDs iguais. Melhor ainda se forem da mesma marca, do mesmo modelo. Ah, você está sendo preciosíssimo. Nós tivemos um problema aqui, Altran, justamente por isso. Eu mandei fazer o espelhamento e não tinha HD de igual marca no Brasil. E aí, como é que faz? Você vai fazer o espelhamento, que não vai ser o espelhamento perfeito, para você preservar essa evidência. Pode vir a ser questionada. É uma falha. O Estado não se preparou para poder tomar esse tipo, para fazer a coleta adequada dessa evidência. Ah, mas eu tenho que me preparar, eu tenho que ter de tudo, desde que você faça as devidas ressalvas e se prepare, que pode ser uma brecha para um questionamento, mas sim, quem trabalha com evidências digitais tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Estados Unidos, por exemplo, os caras têm um estoque, né? Eles têm convênios com todas as produtoras, tanto dos Estados Unidos quanto da China, de HDs, para, em eventuais trabalhos periciais, eles terem acesso a um hardware, né, equivalente não, um hardware igual, para evitar a nulidade da prova lá na frente. Mas eu fiz o hash, eu copiei, eu transformei o que estava aqui num HD, eu tenho no pendrive. Ok. Eu, por exemplo, se estou como perito da parte, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Porque, assim, ainda que ali o hash da informação vá bater, como é que foi essa transição de mídia? Como é que se deu essa alteração? Será que eu não alterei o hash da origem? Então, pessoal, são muitos pontos de fragilidade. Então, tem que ter uma cadeia de custódia muito... E cadeia de custódia, pessoal, que seja no papel, que seja uma anotação com uma assinatura e carimbo, mas que resguarde e que registre todas as etapas de onde aquela prova passou. Né? Celular. Tem que fazer a clonagem do celular também. Tem que fazer a clonagem. Ou então faz o seguinte, também acontece muito. Faz, na hora que vai fazer a coleta, já faz a coleta, já gera, né, o isolamento do volume digital, já importa para fazer o quê? O exame. Aí, assim, a partir do momento que você está fazendo o exame da evidência, você vai identificar, vai extrair, você vai mergulhar naquela evidência digital que está preservada porque você tem um clone daquilo, e é muito comum, por exemplo, o pessoal fazer 2, 3 clones. Fica um no cofre, né, vinculado à cadeia de custódia, e vai um para exame. Ah, mas deu problema com isso. Não, o que foi examinado agora tem que passar por uma perícia também, para comprovar que não teve alteração do resto. Tudo isso tem que ser checado, validado, para não ser questionado. Né? Certamente vocês, como eu, adoram esses seriados americanos, Law and Order, CSI da vida. É óbvio que ali sempre tem um quê de romanticismo, né? Mas, assim, o dia a dia da forense, né? Das ciências forenses,
É bem assim mesmo. Você tem curso nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo, é muito comum, curso de ciências forenses, onde o cara vai aprender todas as formas, tecnologias, ciências envolvidas para poder fazer a coleta, o exame e a análise de evidência. O desafio aqui, pessoal, é tratar a evidência digital como se fosse uma digital, como se fosse um rastro de sangue para coletar o DNA. O intuito é ter procedimentos para preservar e tratar essa evidência da forma mais transparente possível. Mas, como novamente fazendo uma referência ao Dr. Márcio, como ele colocou, quando a gente traz isso para o mundo digital, né, para o cibermundo, para o cyberworld, tudo passa a ter uma conotação, uma complexidade e um desafio maior na hora de você poder estar cada um desses passos, da coleta, do exame e da análise. Tá bom? Quando você consegue casar tudo isso aqui, gera o resultado obtido, você vai emitir teu laudo, o laudo que tem que ser conclusivo, o laudo pericial ele tem que trazer todo. Eu vejo muito laudo pericial que é só resposta a quesito. Se vocês forem lá olhar o corpo, né, do novo CPC, você tem que ter um embasamento do teu laudo. Você tem que relatar, justificar, contextualizar. Quesitos técnicos não são corpo de laudo. Quesitos técnicos são um dos produtos do laudo, né? Que é outra confusão que acontece demais. Agora, um outro ponto também, depois que o laudo pericial está pronto, o perito da parte emite um parecer. Por que é um parecer e não é um laudo? É um parecer porque ele está dando a opinião dele sobre o trabalho do perito. Agora, ele pode, né, dentro de uma estratégia obviamente, com o patrono da causa, apresentar um laudo divergente, como se ele fosse fazer uma outra perícia. Enfim, aí já são os trâmites do dia a dia do trabalho, da rotina, do ritual do perito judicial e do perito assistente técnico. Bom, pessoal, basicamente é isso. Certamente, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar falando horas. Não, tem muita coisa que depois, se o senhor Tomás me permitir, eu mando, compartilho links, artigos, papers que eu tenho que podem ser interessantes para vocês. Eu tenho muita coisa para condensar isso e trazer informações assim mais objetivas. Nem sempre a gente consegue estender tudo que a gente quer mostrar. Mas eu vou deixar os meus contatos, tá? O meu e-mail, meu telefone pessoal, especialmente para uma turma aí que está com o Dr. Márcio, eu terei todo prazer e disponibilidade, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, que eu puder ajudar. Se eu souber, eu procuro também quem saiba. Eu confio muito e invisto muito com a minha equipe na multidisciplinaridade, confio muito na formação especializada dos profissionais e respeito a especialização de cada um. Queria muito que nós, da área das perícias, da área da engenharia, por exemplo, a gente fosse igual médico, né? Médico é bom que você vai... Olha, eu não trato do braço, não. Você tem que procurar o especialista do cotovelo. Ah, sim, senhor, vamos lá. Né? Nem sempre isso... Acho que também no mundo dos advogados, às vezes, tem algumas sobreposições também, né? Mas temos os médicos para nos espelhar. Bom, pessoal, muito obrigado. Me perdoem aí se eu corri um pouquinho, né? Porque eu gosto muito do tema, acaba que eu falo muito, e estou à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tenham. Tá ótimo, muito obrigado, Altran. Eu já começo, então, aí, parabenizando você pela exposição, mas eu faço uma pergunta, né? Nós temos no dia a dia, né, a questão de alguns procedimentos não físicos, né? Você falou aí de espelhamento, HD, né, computadores, celulares, mas em relação às provas colhidas em meio virtual, ou seja, na nuvem mesmo, na internet, nas redes, como é que a gente faria em respeito, né,
ao procedimento, em respeito à intimidade, em respeito a duas tipos de pergunta, né? Judicialmente, teria uma autorização e aí a pessoa iria coletar essa prova. Mas vamos supor que é o advogado, né? Você teria sido contratado por um advogado aí para produzir a prova. Como é que seria a custódia de uma prova? Primeiro, a ideia geral da coleta da prova, respeitando Código de Processo Penal, respeitando as ISOs, para que essa prova fosse possível ser utilizada no processo em respeito às garantias de direitos fundamentais no processo penal. Uma prova virtual. Nós estamos aqui, por exemplo, virtualmente. Você está aí em Manaus, eu estou aqui no Distrito Federal. Né? Então, vamos fazer uma busca e apreensão digital. Como é que seria isso? Eu vejo muito, fazendo uma analogia, por exemplo, com a questão de interceptações legais de voz. Então, hoje, quando vai ser uma interceptação de um telefone, ninguém usa mais uma maletinha, né, as instituições públicas não usam uma maletinha, né? Elas pedem, entram com um pedido aí de uma autorização judicial, vão lá na operadora, a operadora simplesmente faz um desvio, uma cópia, um procedimento digital, onde você replica o fluxo de comunicação daquele canal. Da mesma forma que a voz, até porque a voz hoje é digital, são os fluxos de dados duplicados no canal para coleta. E aí é o seguinte, estabeleceu o início da coleta até o final da coleta. Esse volume de evidências tem que ser tratado como um volume a ser preservado. Então, você gera o hash disso, tudo bem, está num arquivo em nuvem, você gera o hash disso e traz para, né, o momento da identificação, do isolamento, da coleta, para depois você entrar no tratamento. Se eu estou fazendo se eu estou fazendo para uma parte que me contratou para subsidiar uma produção, né, de prova própria, eu posso ser questionado quanto à validade É muito comum, por exemplo, doutor, a gente fazer na qualidade de perito judicial, mas no juízo, né, ainda antes do processo, ser contratado para fazer um laudo, o advogado pegar esse laudo e utilizar como subsídio para petição inicial. Já tive processos em que o juiz declinou, não deferiu a produção de prova pericial para nenhuma das partes, aproveitou as evidências em função de como elas estavam demonstradas, pela expertise do profissional, pelos procedimentos técnicos delineados, mas é até mais comum, independente da produção de prova, da parte que seja gerada aí uma produção de prova ao longo do processo judicial, que daí vai ter a convergência do perito do juízo trabalhando sob a fiscalização dos assistentes técnicos das partes. Mas, respondendo a sua pergunta, é um desafio muito grande. E a única forma que eu posso responder é o seguinte: tem que ter transparência, tem que ter expertise, tem que ter muita qualidade na transformação na coleta dos dados, na análise e na apresentação das informações advindas dessa análise, para poder trazer confiança e demonstrar que esse volume aí de informações tem algo essencial, que chama-se integralidade e confiabilidade. Se você não tem integralidade e confiabilidade, esse volume de informações pode ser dispensado. Ótimo. Antes de passar a palavra ao Irã, que está com a mão levantada, eu vou aprofundar um pouco mais, eu vou apertar para ver se sai sangue aí, né? Vamos apertar um pouquinho mais, né? Bora. Nós vimos, então, que quando tem uma decisão judicial, a gente fica despreocupado em relação à invasão de privacidade.
Agora, quando não tem decisão judicial, o advogado pedindo para você fazer aí uma produção antecipada de prova num incidente de tese defensiva, nos termos do provimento 188 da OAB, o senhor tem que se preocupar com isso, né? Mas, em ambos os casos, é possível, então, manter os termos de custódia da prova, mesmo sendo uma prova que foi coletada das nuvens virtualmente. É possível fazer isso? Sim, é possível. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes toda a comunicação, doutor Márcio, ela é sempre considerada, a comunicação se dá entre dois pontos, A e B, receptor, transmissor, transmissor, receptor, se ela é unidirecional, bidirecional. Nós temos um caso clássico do nosso estimado TJDFT, que um desembargador lá da velha guarda chegou a ser aposentado compulsoriamente porque estava sofrendo uma interceptação, mas recebeu a ligação de quem estava e, consequentemente, acabou sendo implicado e etc. Se eu estou produzindo uma prova apartada, eu vou ter que demonstrar que eu tenho direito a ter acesso àquela informação. Então, por exemplo, se um marido está querendo produzir uma prova em relação à esposa, porque estão numa questão de litígio, ele pode extrair as informações que estão no corpo do e-mail dele, no servidor vinculado ao usuário dele, mas ele não pode, por exemplo, acessar o servidor dela, nem justificando o fato de que é um servidor familiar. Quer dizer, poder ele até pode, né? Mas isso vai certamente ser questionado lá na frente. Vai trazer a ilegalidade para a prova, né? Pois é. Então, assim, a limitação a questão. Daí entra, por exemplo, os limites da LGPD, até onde a informação é minha e eu tenho direito, eu posso ir para uma reunião e levar um gravador, né, para poder fazer a gravação da conversa. Eu só posso, me corrijam se eu estiver errado, mas eu posso utilizar aquela gravação se for para me defender, mas eu não posso, até porque eu estou gravando sem, às vezes, avisar os demais ali, utilizar aquilo ali para produzir uma prova acusatória. Então, as evidências digitais, do mesmo jeito. Só que, quando você traz isso para a prática do isolamento, coleta e análise, realmente torna a questão muito mais complexa. Tá. Vamos apertar mais um pouco, eu confesso aí que eu deixo depois para os outros, não vou ficar monopolizando aqui. Nós sabemos que muitos crimes cibernéticos são praticados por anonimato e que os servidores, né, de onde se originaram os crimes cibernéticos estão fora do país. Então, não temos como fazer ali a ligação com a companhia telefônica que ela desvia ali, você tem a duplicidade da interceptação. Não temos como eu entrar ali no WhatsApp e pedir para que eles espelhem todas as informações. Seria uma coleta individualizada com determinação judicial em que eu vou poder fazer uma custódia da prova. O servidor está na Rússia e é um objeto de crime. Nós temos identificação por IP, identificação de local, sabemos tudo. O servidor está na Rússia, partiu de sujeitos brasileiros, mas com servidores na Rússia. É possível fazer uma busca e apreensão cibernética nesses servidores na Rússia através de hackeamento? Com determinação... Vamos lá, seria um hackeamento aí branco, né? Um hackeamento do bem. Exatamente. Um craqueamento, né? Só que acontece o seguinte, da mesma forma que nós temos dispositivos para resguardar o que a gente chama de perímetro digital, e até por um perfil de fluxo de pacotes TCP/IP é possível identificar um ataque, o lado de lá também tem essas ferramentas. E é tão simples quanto derrubar. Se o cara tem um servidor com intento de promover ou colaborar
com outrem aí, todo mundo cometendo crimes, se ele identificar que o bicho está pegando, ele vai lá e desliga o server farm dele. Tá, mas vamos supor que eu tenho toda essa localização, sei tudo disso, sei de uma brecha no servidor da Rússia, e eu vou entrar através desta brecha para fazer a busca e apreensão dos dados. Como é que eu vou fazer a custódia legal desta prova? Lhe confesso, assim, do ponto de vista técnico, você vai fazer invasão, você vai coletar os dados, você pode até remotamente gerar um hash, né, e transpor esse volume protegido para que você analise aqui e demonstrar, fazer uma foto até mesmo de como é que está a distribuição dessas informações não é no diretório, é mais profundo que o diretório, é no arquivo perdão, pessoal, está me faltando a palavra. Mas quando você tem entre os arquivos que você vê no computador e o que está gravado, né, o bit que está gravado no dispositivo de dados, isso é mapeado, até para que o computador, para que o sistema operacional possa otimizar as buscas. Você pode tirar um retrato daquilo para comprovar aonde estava a informação. Todo mundo já deve ter visto, né, quando aparece aquela sopa de letrinha, né, muito filme de rap, pessoal, você vai, como o cara está entendendo o trem ali? Aquilo ali é uma representação de como as informações estão gravadas no dispositivo de dados. É possível registrar isso? É possível trazer isso com um hash minimamente isolado? Agora, daí, doutor Márcio, se vão validar os procedimentos por ter sido uma ação, no mínimo, estou tentando buscar uma palavra aqui light, Invasão mesmo, invasão. Foi o uso, na minha área da engenharia, a gente fala, né, uma solução criativa, né, para não dizer gambiarra. Mas, se for o caso, dependendo, né, do propósito. Agora, Foi jeitinho brasileiro. Então, vamos lá, Irã. Passa a palavra ao Irã agora, vai lá. Foi jeitinho brasileiro. Para conseguir. Gente, pronto. Não adiantou não, professor. O senhor perguntou quase tudo que eu queria perguntar, aí nem adiantou. Aí só ficou um restinho, assim, que a minha dúvida era justamente da nuvem, para você escolher a integridade. Por exemplo, eu tenho meu celular, então, assim, a maioria dos meus arquivos eu deixo tudo na nuvem, principalmente fotos, as coisas, muita gente deixa, né? E aí, quando você quer, você espera um pouquinho para ele carregar, aí ele carrega e você tem um acesso, né? Para não ficar lá. Mas eu fico pensando, assim, no momento que está fazendo justamente a apreensão, como você não está naquele loco ali para já fazer, eu penso assim, pensando alto, para você poder me dizer. Foi na minha casa, pegou meu laptop. Eu já estou ali, ó, no meu celular, apagando tudo, que eu sei que está na nuvem. E é possível, depois, quando você pegou aquele material, voltar para a parte do laboratório, fazer o resgate dessas alterações sendo na nuvem? Como é que você vai manter esses registros fidedignos para poder levar? Porque é o que você tinha falado, né? Em outros países eles fazem lá na hora justamente para não perder tempo, né? Porque a nuvem é justamente isso, é remotamente em todos os lugares. Irã, se você passar da nuvem para a sua máquina, para copiar na sua máquina, você já alterou o volume de dados. Então, assim, vão ter, no que a gente vá, por exemplo, Estados Unidos tem uma legislação lá que todos os dispositivos de rede têm uma backdoor para um eventual, em casos de terrorismo, em casos de situação, blá, 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 eles poderem monitorar aí, a exemplo do que a gente tinha aqui com o tal do Guardião. Mas lá é uma política até mais aprofundada, porque isso vai no sistema operacional dos equipamentos que são o core, né, da rede de comunicação. E olha, para nós, hoje em dia, não interessa voz, dados e imagem, é tudo a mesma coisa, é tudo bit trafegando. Então, assim, se você baixou esse volume de dados para sua máquina, copiou e gerou o hash aqui, não dá para afirmar que é mais o mesmo volume que estava na nuvem.
vamos ter que desenvolver tecnologias ou procedimentos para você, às vezes, selecionar os arquivos lá na nuvem e lá no processador da nuvem, que no final das contas é um ambiente computacional, remoto, ele gerar o hash e você baixar o volume já isolado. É uma forma que eu vejo, mas assim, desconheço você virar hoje, por exemplo, para o iCloud e falar, olha, baixa para mim meu volume de fotos com hash. Desconheço fazerem isso. Então, pode ser que, não dá para fazer, acredito eu, né? Não dá para fazer o que a gente fazia nos hard disk, né? De verificar no debaixo do que foi reescrito que existia antes, né? Então, isso, exatamente. É isso aí mesmo que o senhor falou, professor. Se consegue pegar essa informação, entendeu? Porque aí várias vezes hard disk a gente conseguia, né? A gente conseguia fazer isso. Agora não sei se pode. Apesar que nós tínhamos um programa anterior, né? O Altran lembra dele, o Iker, né? Que fazia reescrevia em cima do outro, que não tinha como recuperar, né? Agora não sei. Até nos HDs, doutor Márcio, já existia essa política. Quando você fazia, tinha todo um procedimento para eliminação de HD, que passava por reescrever por diversas vezes 1 ou 0 em todas as trilhas, todos os setores, depois desmagnetizar, tudo isso para evitar, eventualmente, uma cópia. O acesso. O Iker escrevia 0 em tudo, né? Isso aí. O Iker reescrevia. Na nuvem, eu não sei como que seria, né? O servidor da nuvem, né? Pois é porque nós não tem essa figura, né? As imagens que você está vendo, as fotos que você está vendo, Irã, pode estar uma foto num servidor virtual da Indonésia, num HD na China, replicado, espelhado 50-50 num data array aqui no Brasil. Então, assim, é um baita desafio. Um baita desafio. As empresas podem criar ferramentas, porque essas ferramentas são inerentes a esse ambiente virtual. Irã, eu não sei se você... Eu vou dar de novo o exemplo do tribunal. Quando eu entrei no tribunal, o server farm, né, a fazenda de servidores, né, o famoso CPD, tinham 50, 100 computadores. Com as tecnologias de virtualização, né, com os storages, você traz tudo isso para uma máquina, para um blade, para algumas tecnologias que permitem a condensação do hardware e a otimização, se às vezes tem 1000 servidores ao mesmo tempo. O negócio é tão doido. Eu visitei a nuvem da USP. Quando eu estava estudando lá, eu fui lá de curioso. E na época de matrícula de vestibular, eles fazem uma customização, uma programação, porque a nuvem, no final das contas, é o gerenciamento de recursos virtuais. Então, baseado no tráfego de entrada, o algoritmo identifica e se o CPD tem 100 servidores processando aquela informação, aquelas informações que estão entrando, se está aumentando o tráfego de demanda, a própria inteligência da nuvem cria mais 100 servidores. Então, assim, olha o rolo. Olha o rolo. A sua informação está nos primeiros 100 ou nos segundos 100? Então, assim, alguns desafios aí que todos nós vamos precisar enfrentar ainda. Tá, uma outra coisa, Altran. Terminou, Irã? Uma outra coisa. Diante dessa evolução toda tecnológica e a nossa preocupação é manter, principalmente os direitos fundamentais do Código de Processo Penal, da Constituição Federal, em respeito à intimidade, privacidade e também, lógico, respeito à integridade da prova para que ela surta efeito tanto para a acusação como para a defesa, né? Ou seja, se a defesa produz uma prova, ela tem que estar dentro da regra para que seja válida dentro do processo, porque respeitou todos os direitos fundamentais. Para a acusação, a mesma coisa. Você acha que, lendo o artigo 158, 158A ali, dessa nova redação que veio em relação à custódia da prova, é suficiente para
tornar, por exemplo, se ele seguir aquele padrãozinho ali, é suficiente para dizer, olha, essa prova seguramente atendeu todos os direitos, ou seja, que pode ser considerada válida? Eu acredito que não, porque a gente não vai ter... Quantos casos o senhor já não deve ter visto do pessoal receber uma mensagem no WhatsApp, que é uma evidência digital, e no cartório, mostrar para o escrivão, ele tirar uma foto da imagem, transpor aquilo, que viu, que verificou, o que comprova aquela... O tabelião está colocando ali em termo, validando uma informação sem ter qualquer tipo de ferramental ou expertise de extração, de isolamento, de preservação. E muitas vezes esse registro num cartório é considerado como válido. O artigo um indício de prova, né? Um indício. Perfeito. É um indício de prova. O artigo 158, ele é muito bem-vindo, mas a implementação dele ainda vai gerar muita dificuldade para os operadores aí, porque ele vai ter que ser aplicado desde uma questão, às vezes, até familiar, né? Passando aí por questões de crime de colarinho branco, etc, etc. Então, até isso virar uma cultura e ser algo que, por exemplo, a nuvem já tem uma ferramentinha lá, uma opção, olha, para pedir os seus arquivos em formato protegido, faça uma solicitação, selecione aqui e receba um arquivo. Quando você seleciona, por exemplo, no Google Drive, um punhado de arquivos, ele já não baixa um arquivo zipado? Ele poderia vir aquilo ali com o hash gerado pelo Google, assinado digitalmente pelo servidor que fez o processamento disso. Então, assim, tecnologia e nós temos, né? O mundo tem. Estabelecer esse rito e como isso vai ser interpretado por vocês, nobres juristas, aí já é mais enrolado. Uhum. Tá. Fora essa Código de Processo Penal, no artigo 158, fora aí os ISO, há algum material em relação a vocês, peritos, sobre procedimento padrão para coleta de provas, respeitando a custódia? Doutor Márcio, deixa eu compartilhar aqui Vou mostrar o que eu uso, tá? Em relação a normativo. Sim. Deixa eu compartilhar aqui. É um jogo rápido, pessoal. Perfeito. De tanto fazer, não é propaganda não, tá, pessoal? Até porque eu pago, não ganho nada com isso, não. Mas de tanto utilizar norma de tudo que é jeito, eu fiz uma assinatura de um site que eu tenho acesso a todo, não consigo imprimir, né? Mas eu posso extrair, coisa e tal, copiar, colar. Então, eu tenho acesso a todas as normas. Então, eu, hoje, quando é o caso, eu estou fazendo referência a ABNT, ela antes tinha um convênio com as normas ISO, hoje ela gerou uma ABNT que equivale a ISO, né? Então, não está passando não, tá só o Google aqui ainda. Estou tentando entrar nesse site aqui que é o Normas. Targets Normas. Não está entrando. Não está indo. Não, mas tá bom. Então, mas o procedimento padrão, então, seria através de uma norma BNT. E a norma BNT, ela traz. Vocês vão ver, por exemplo, se vocês abrirem a 27, acho que é a 001, mas tem uma besteirinha diferente na BNT. Ela traz aqueles procedimentos de identificação, isolamento, procedimento de preservação da evidência digital. E como referencial normativo, para mim, hoje, é o mais seguro,
porque, querendo ou não, é da ABNT. Então, até porque quando eu sou muito questionado, mas norma técnica não é lei, norma técnica não tem força de lei. Aí eu sempre faço, né, na qualidade de profissional que usa as normas técnicas, eu sempre vou. Primeiro ponto, vai lá na lei do consumidor, quando é uma questão aí de uma relação de consumo. Na lei do consumidor, a prestação de serviço, o fornecimento de equipamento tem que se pautar pelas normas oficiais brasileiras. E eu até brinco. E chega lá na frente do juiz e diz que o problema aconteceu porque não saiu a norma para ver como é que vai virar rapidinho. Né? É a minha forma de forçar o pessoal a respeitar a norma. Porque as normas são padrões, são estudadas. Eu participo de alguns comitês de elaboração de norma. É um procedimento muito sério. Para sair a norma, por exemplo, eu fui coautor da norma de inspeção predial brasileira. Foram quase 10 anos para sair a danada da norma. Então, assim, é um trabalho, é um esforço muito... Imagina um bocado... E ainda tinha... São processos científicos, né? Comprovação, auditagem, né? Exatamente. Exatamente. Uhum. Então, tá joia. Pessoal, perguntas aí? Jean, Kleber, Cláudia... Quando o pessoal ficar calado assim, eu não sei se eu assustei. Não, professor, eu só aproveitei para compartilhar aí no grupo, aqui no texto, um videozinho de um garoto ensinando a fazer um hash de um arquivo, por exemplo, de texto, a partir dos próprios dados do Windows. Eu achei interessante porque dá uma visualização prática daquilo que o professor Fernando está dizendo para a gente que é leigo, né? Uhum. Tá. Sobre o tema, então, gente, sobre a questão da coleta da prova em respeito aí aos direitos fundamentais, principalmente nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. Temos aí mais alguma coisa a falar aí, trazer com o doutor Fernando? Ficou alguma dúvida? Não? Não, mas depois... Eu dúvidas aí na minha observação. Irã, cortou. Tá cortando, não estamos escutando nada. Deve ser o fone. Cortou. Então tá bom, gente. Então, se podemos encerrar então hoje aqui, saiu até cedo hoje, e agradeço então aí a presença de todos, agradeço o professor Fernando Altran aí para nos trazer essa experiência. Isso é muito interessante porque traz a interdisciplinariedade. A gente sabe que cada dia mais que temos hoje todas as áreas, né, direito penal, direito civil, respeito ao direito do consumidor, principalmente o consumidor hoje, a gente precisa realmente entrar nessa situação da produção da prova técnica, porque nós somos totalmente leigos, né? Eu tenho um pouco de conhecimento, mas é como usuário, né? Eu sou um usuário, vamos dizer assim, um pouco qualificado, mas usuário, não sou técnico, que nem o Altran trouxe para a gente aí. Isso é muito importante, porque nós recebemos muitos documentos digitais, chegam provas digitais produzidas e a gente não sabe, né, muitas vezes, como falar, essa prova foi produzida corretamente ou não, essa prova é válida ou não, que nem ele deu exemplo aí da ata notarial do WhatsApp, né? Todo mundo acha que é uma prova magnífica, né? Mas digitalmente ela não é nada, né? Zero à esquerda, né? Pode ser um indício de prova que o notário eu registrei em cartório. Então, o tabelião vai ser a testemunha, né? Mas o digital, não sei, acabou, morreu, né? Já tomando, então, aí vai a última pergunta, Altran, como é que eu faço, então, para registrar digitalmente essa prova de WhatsApp? Por incrível que pareça, a melhor forma seria ele provocar uma imagem do próprio celular dele e gerar, né, um volume, gerar um hash daquela imagem para garantir a integralidade e a confiabilidade. Pode ser questionado? Pode. Mas é porque a partir do momento que ele fizer a foto, a imagem, antes de gerar o hash, ele pode utilizar um software para alterar. Né? Então, assim, o WhatsApp é um ambiente sem lei. Porque, por exemplo, um PDF, quando você assina com certificado digital, você pode até fotografar, você pode imprimir ele de novo para tentar editar.
Eu estou falando isso porque eu já tentei fazer até para tentar quebrar, mas você perde a validação do certificado digital. E no WhatsApp não tem nada, né? Então, assim, você pode gerar ali a imagem do seu próprio celular, gerar um hash daquele arquivo, daquela imagem, para tentar demonstrar a integridade e a confiabilidade daquele arquivo propriamente dito? Pode, mas é questionável. Ótimo. Então é isso, gente. Perguntas? Não? Então, muito boa noite a todos. Muito obrigado, Fernando Altran. Obrigado a todos que estão presentes aqui. E aos meus alunos aí do mestrado, até semana que vem, quarta-feira, vamos falar ali sobre política criminal e feminismo. Já coloquei no plano de ensino lá no Google Sala de Aula, lá está lá o tema para vocês estudarem, que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Já consta também no plano de ensino todas as datas definitivas até o fim do semestre, com todas as atividades, tá bom? Obrigado, gente, boa noite a todos. Professor, e boa até noite. semana que vem. Obrigado aí por tudo, obrigado pela gentileza. Obrigado, Altran, sucesso aí em Manaus, quando voltar a Brasília, chama aí para a gente se encontrar. Um abraço. Pode deixar, um abração, obrigado. Até logo, gente, obrigado.